Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar então da serra fita, tá? É uma máquina que não é de precisão, que a gente usa geralmente para fazer cortes curvos, tá? E cortes para a gente tirar algumas peças de madeira com um processo um pouco mais rápido. E ela consiste bastante, o pessoal também encontra bastante em açougue, né? Esse tipo de equipamento. Então é bem comum visualmente esse equipamento. Basicamente ela consiste no motor e essas duas polias. E nessas polias é que é engatada a fita. Então por isso que ela se chama serra de fita, porque a serra dela é como se fosse uma lâmina. Tá? Depois mais nós vamos falar sobre os tipos de lâmina, as espessuras, para que serve e todos os detalhes. Então essa lâmina, aqui ela está dobrada, tá? Está enrolada, mas a gente desenrola e coloca ela nessas duas polias aqui. Então é quase se fosse o mesmo sistema da lixadeira, tá? Como a gente falou lá na aula da lixadeira, tem as duas polias no mesmo sistema. Aqui a gente faz os ajustes para deixar ela mais tensa ou mais folgada. A gente tem uma trava lá atrás para fazer os ajustes e tudo mais. Então a gente precisa, para colocar essa serra fita, a gente precisa remover a mesa, fazer toda a instalação da fita, regular, fazer toda a regulagem, colocar a mesa de volta e aí sim fazer as operações, tá? Ela tem alguns ajustes que são um pouco mais chatinhos de fazer, mas ela também não é uma máquina assim tão perigosa que vai te dar um retorno com a peça, vai ter aquele contragolpe. Ela é bem mais tranquila, tá? É uma máquina que a gente não usa com tanta frequência, depende do tipo de mobiliário que a gente vai estar utilizando para fazer. Mobiliários em madeira, onde requer formas mais curvas, aí a gente faz a utilização desse equipamento. A parte de sob medida também, que é a especialidade aqui do Jonas, ele também nós estávamos conversando antes, ele falou que tem a máquina na marcenaria, mas faz pouco uso, né? Porque, como a gente falou, ela não é uma máquina de precisão. Tanto é que vocês podem ver aqui, a fita ela é bem molenga, tá? Apesar de a gente fazer todo o ajuste dela aqui, esticar ela, deixar ela com uma certa tensão, mesmo assim ela trabalha, principalmente na questão onde tem as emendas da fita. Geralmente essa fita aqui a gente compra em metro, tá? E atrás da máquina aqui a gente tem as especificações sobre a dimensão que vai entre as polias aqui, que tem que ser a nossa fita. Por exemplo, essa daqui, comprimento de lâmina 4 metros e 80 centímetros, 8 centímetros. Então essa é a dimensão da polia que vai, da lâmina que vai aqui dentro. Então a gente compra ela em metro e essa lâmina ela é soldada. Não sei onde eu vou encontrar aqui. Às vezes a solda vem bem feita e justamente essa é uma das questões. Uma lâmina está suja, eu acho que a gente não vai encontrar. Mas aí é feito, então essa lâmina ela vem reta e o pessoal faz uma solda na emenda, tá? Justamente para ser desse tamanho, porque a maioria da serra fita, cada fabricante tem uma dimensão diferente, então a gente tem que cuidar isso na hora de fazer a aquisição, tá? E essa solda que tem na nossa fita tem que ter uma certa observação, se essa solda não está empenada, enfim, não está torta, porque isso vai definir também a qualidade do nosso corte. Por quê? Se a solda estiver mal feita, no momento que ela girar aqui, ela vai começar a bater na nossa peça e o corte não vai ser com tanta precisão, tá? Então basicamente o funcionamento é esse. Então a gente tem aqui as polias, então a máquina gira nesse sentido, tá? Então a serra ela vai para baixo e toda a pressão que a nossa ferramenta faz na nossa peça é contra a nossa mesa. Por isso que eu disse para vocês, o contragolpe é muito difícil aqui, tá? Então basicamente isso. A operação dela, então, o que a gente faz? As portas têm que estar fechadas. Ela tem inclusive um sensor aqui embaixo
que vai observar se a porta estiver aberta, ela nem vai ligar o equipamento, tá? Não vamos esquecer que na hora da manutenção da fita, remove o equipamento da tomada, faz a troca da serra, e cada serra vai servir para um tipo de material. Nesse caso aqui, ó, a gente tem serras para madeira, tá? Exclusivamente para madeira, conforme o espaçamento dos dentes aqui, a construção dos dentes também a gente vai ter para cada tipo de material. E uma coisa interessante, se vocês olharem, essa fita aqui, ela é mais larga do que essa, tá? Isso aqui vai depender da espessura do nosso material, tá? E também a quantidade de curvas ou o ângulo de curvas que a gente vai fazer nele. Quanto mais largo a nossa fita, mais espesso vai ser o nosso material que a gente vai estar cortando, tá? Quanto mais fina a fita, menos espesso o nosso material. E outro cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, esse tipo de lâmina mais grossa, o ângulo de recorte que a gente vai ter que fazer vai ter que ser muito maior. Por quê? A gente não consegue dobrar a peça ali na fita. Se dobrar, corre o risco de arrebentar e aí pode vir a ocorrer um acidente, tá? Então, cuidar muito isso, a questão de o ângulo quando a gente vai fazer a curva compatível com a espessura da nossa serra. Mais fino, mais tranquilo da gente fazer ângulos menores, ou seja, curvas menores, tá? Quanto mais larga a fita, ângulos maiores, tá? Não pode esquecer isso. E vão ter técnicas também que a gente vai utilizar aqui para passar e fazer os cortes da nossa lâmina, tá? Principalmente por conta da madeira, a gente vê que ela puxa por um certo lado, então a gente vai ter que ir ajustando a nossa peça, tá? Muitas vezes, como eu falei para vocês, não é máquina de precisão. Após o corte dela, a gente geralmente utiliza uma lixadeira para dar esse melhor acabamento. Aqui é um corte prévio, ok? Outro detalhe, Jonas, tem alguma coisa aí? Eu acho que tá. Então, como eu falei para vocês, parte de esticar a lâmina, então aqui por baixo, aqui atrás a gente tem uma trava, a gente solta ela, depois eu mostro para vocês. Aqui a gente faz o tensionamento da nossa correia. Essa outra peça a gente solta para fazer a regulagem do batente aqui, ó. Ou seja, quando eu for utilizar peças mais altas, eu subo isso aqui. Entretanto, aqui vem uma observação, como eu falei para vocês, referência de precisão. Quanto mais para cima está o batente, mais a nossa lâmina fica solta aqui, então menor a precisão, tá? Isso aqui é muito importante. Se eu vou cortar uma peça, por exemplo, dessa altura, a gente precisa estar com o batente mais ou menos aqui 1,5 cm, 2 centímetros no máximo, distante o nosso batente da nossa peça, justamente para não ter essa folga entre a fita e a peça, para ela não ficar ali correndo, tá? E aqui a gente então tem alguns rolamentos aqui dentro que também fazem a trava da fita, né, Jonas? Para ela não ficar balançando, certo? Então são basicamente esses os detalhes. Então, na hora da operação, cuidar a fita, a espessura da peça e fazer o ajuste do batente aqui para ele estar nem muito alto, nem muito baixo. Então, em torno de 1 centímetro, 1,5 cm aí, longe da nossa peça, para a fita não ficar caminhando ali, tá? Outro detalhe que a gente tem também é a régua, tá? Então a gente tem essa régua que é colocada nessa parte aqui, caso a gente queira fazer, por exemplo, um corte de largura da peça, a gente vai encostar a nossa peça na régua e passar. Mas lembre-se, essa parte da régua é basicamente a mesma que a gente tem na esquadrejadeira, tá? E se a gente quer um corte mais preciso nesse tipo de largura, a gente vai para lá, certo? Aqui é mais se a gente quiser fazer o corte de uma peça mais alta, com uma certa largura, aí a gente faz isso, tá? Vou complementar que se fosse precisar abrir uma peça no topo aqui, né? Então tu encosta esse batente próximo aqui, ela tem
tu consegue fazer essa operação melhor, porque na serra de esquadrejadeira você vai precisar passar 2 vezes para poder abrir essa peça ao meio. Então ela é uma serra versátil por isso aqui, né? Para a gente abrir ao meio Isso, peças de maiores alturas, então a gente está utilizando essa máquina. Isso, e aqui a gente ainda tem uma madeira fina, né? Então isso. Geralmente seriam pranchas bem madeiras mais grossas, grossas que a gente consegue passar aqui, tá? Bem lembrado disso. E geralmente essa máquina a gente encontra em grandes dimensões em serralherias. É onde eles passam aquelas toras de árvore para fazer justamente o que o Jonas acabou de explicar. Abrir, fatiar essas toras. Isso aí. Tá? Então é muito utilizado nas serralherias esse tipo de equipamento. Mas pense em grandes dimensões. Como eu falei, imagine uma tora, uma árvore, o tamanho da serra que a gente precisa para fazer o corte também. Não vai usar uma serra fininha que encostou na tora vai arrebentar a fita. Tá? Falando também em arrebentar a fita, aqui vem um detalhe que não é assim tão perigoso. Por quê? Se essa fita arrebentar, tá, o que geralmente acontece, como ela perde a tensão dos rolos aqui dentro, tá, a fita ela não se move, ok? Então não dá tanto problema em questões de acidentes, tá? Algumas coisas que a gente tem que cuidar. As mãos nunca vão ficar na linha de corte, tá? Evitar todo esse sistema. Se a peça é muito estreita, a gente vai pegar uma ferramenta para utilizar e passar a nossa peça. Muita atenção na hora do corte, tá? Então é bem tranquilo de fazer essa operação. Eu só quero mostrar também para vocês que a maioria dos nossos equipamentos, eles não tem a parada instantânea, né? Então aqui vem um outro cuidado, gente, porque no momento, deixa eu só ligar aqui para eles verem, Jonas. Então, ó, eu vou ligar e desligar e vocês vão ver o tempo que leva para fazer a paragem da nossa serra-fita. Pode ligar. Desligar. A máquina está desligada, mas a serra continua se movimentando. Isso são detalhes que a gente precisa prestar muita atenção durante a operação. Estou sem paciência? Não vai colocar peça para parar mais rápido o equipamento. Não existe isso, gente, tá? Aguarda ele fazer a parada, aguarda ele terminar aqui, parou, aí a gente vai para os próximos ajustes, tá? A gente vai demonstrar aqui para vocês, bem rapidamente, como que a gente vai fazer um corte, tá? Só uma curva leve aqui, para vocês verem a operação. Não é uma máquina pesada de se trabalhar, tudo vai depender, obviamente, do material. Tem madeiras que é mais dura que essa daqui, que aí vai exigir um pouco mais de esforço de vocês, tá? Mas, no mais, é bem tranquilo de se trabalhar na máquina. Um outro detalhe que a gente tem aqui atrás, que também tem o exaustor do pó, tá? Para a gente sugar todo o pó aqui da máquina. Obviamente não consegue sugar, mas a gente tem um exaustor aqui e é bem tranquilo. Então vamos lá. Eu não peguei um lápis, mas vamos imaginar que a gente tenha um pequeno ângulo aqui para fazer esse corte. Então, primeiro passo que a gente vai fazer, solta o batente, conforme a espessura da nossa peça, trava o batente, checa aqui, ó, não se move, ok, tá tudo travado, tá tudo ok, e aí a gente parte para a operação. Jonas, pode cortar, não precisa fazer um ângulo muito grande, só faz um corte para a gente ver como é que ela funciona. Então, ó, pessoal, feito o corte, vocês podem ver que a gente tem um certo movimento, mas isso
também é do equipamento, porque a serra fita ela vai ficar se mexendo ali, tá? Como a gente falou, ela não é de precisão, mas é um corte super tranquilo de se fazer, super fácil. E aí, como a gente falou para vocês, questões de acabamento, ó, ela deixa uns pequenos detalhes aqui, tá, na madeira, e aí a gente vai para um outro processo de lixar e deixar essa peça mais suave, mais interessante, tá? Questões, pessoal, quando a gente tem ângulos maiores aqui para a gente fazer, ou menores, tá? Ângulos menores, curvas aqui bem acentuadas, vai acontecer da gente começar essa curva e a peça vai, a serra ela vai saindo um pouco da nossa curva. O que a gente pode fazer? Esse é um dos únicos casos, tá, nesse equipamento que a gente pode voltar e aproximar mais da nossa curva. Voltar e aproximar, voltar e aproximar. Por quê? A ferramenta está correndo nesse sentido, o meu apoio está aqui na mesa, tá? Ao contrário dos outros equipamentos, por exemplo, na serra, a gente não pode fazer um movimento de retorno, porque a peça, como a ferramenta ela gira nesse sentido, a peça tende a voltar na gente. Aqui a gente pode fazer o retorno justamente para ajustar o nosso corte, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente tem que cuidar da fiação das serras, isso tudo a gente vai ter que observar. Enfim, são esses os detalhes. Como a gente tem também, não usa luva nesse tipo de equipamento, justamente porque pode agarrar na serra, então evitar isso. Algo mais, Jonas? Eu acho que está muito bem detalhado isso. Tá? Pessoal, obviamente nos dias de operação que vocês vão vir aqui, a gente vai mostrar para vocês, a gente vai fazer um desenho e aí a gente vai lidando, tá? Como a gente estava aqui com uma serra muito grossa, não dá para a gente fazer esses ângulos, mas no dia que a gente for fazer as operações, a gente vai botar uma serra mais fina para fazer esse tipo de trabalho. Eu vou mostrar também para vocês aqui atrás, onde tem as informações das dimensões e de regulagem da nossa mesa, porque é bem interessante aqui, a gente consegue colocar ângulos na nossa mesa. Aqui a gente fez um ângulo perpendicular, ou seja, 90 graus, tá? E a gente consegue inclinar e fazer ângulos assim também. Então é bem interessante a gente utilizar esse equipamento. Eu vou mostrar aqui atrás e depois eu vou mostrar um outro equipamento que está ali, que é uma miniatura desse tipo de serra. Para vocês lembrarem, essa serra é a mesma que a Tico-Tico, né? Exato. Então a serra manual Tico-Tico também é tranquila de se operar. Essa aqui, só que é o tamanho grande da serra Tico-Tico. Então, olhando aqui atrás, então aqui a gente tem um modelo, tá? E aqui a gente tem comprimento de lâmina, a velocidade geralmente que ela está correndo. Então isso são informações que eu preciso para a gente comprar as nossas ferramentas de corte, tá? Aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo girar aqui. Aqui atrás, então, a gente faz o ajuste do ângulo da nossa mesa. Então se a gente quer cortar uma peça em ângulo, a gente faz todo o ajuste por aqui. Então tem um parafuso aqui embaixo, a gente solta e regula a nossa mesa, então, nesse sentido ou nesse sentido, tá? E eu vou mostrar agora para vocês, então, a outra serra que é miniatura, que é essa daqui. Essa aqui a gente encontra bastante em artesanato, tá? O pessoal de artesanato ocupa bastante. O funcionamento dela é o mesmo, ela tá sujinha, tá? Mas ela tem esse movimento aqui, ó, para cima e para baixo com uma serrinha ali, certo? Então é bem interessante o uso desse equipamento, tá? Essa é a versão menorzinha, beleza? Pessoal, por hoje é isso. Então a gente agradece e até a próxima aula. Valeu!